E hoje a gente está aqui para mais um Conexão Médica. Quem está aqui com a gente? O Fábio Luiz Vetcher, cirurgião do aparelho digestivo, coordenador do CAD-RS, que já é nosso amigo aqui no Conexão Médica. A gente fala muito de tecnologias, de robótica, ele traz muita novidade, né? Sempre os episódios são para somar aqui no Conexão. Só que a gente fez uma proposta diferente para o Fábio dessa vez. E a gente quer falar sobre transformação na vida das pessoas. Então, a gente vai falar sobre os pacientes. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, Cláudia. Para mim é um prazer enorme estar aqui conversando contigo, mas em especial falar sobre pacientes e as histórias que a gente tem dos pacientes é muito prazeroso, né? São histórias que vão desde superação de doenças, resgate de família, resgate de empregos, enfim, resgate de N situações de vida que esses pacientes vivenciam no seu dia a dia, né? Mas é maravilhoso isso. Que bacana. Fábio, então a gente vai começar hoje falando um pouquinho sobre a jornada do paciente obeso, né? Okay. Ele redescobre a vida e, então assim, já recebeu milhares de pacientes Sim. aí por conta de obesidade, que é uma das patologias que mais cresce aí no mundo inteiro, né? Os pacientes enfrentam desafios diários que a gente, às vezes, não tem nem ideia do que acontece com eles. Então, eu gostaria que tu me contasse uma história de um paciente que buscou a cirurgia bariátrica para poder estar mais presente aí com a família. Mas são tantas histórias ao longo desses mais de 30 anos. A gente começou com cirurgia bariátrica nos anos 90, início dos anos 90, mas são tantas histórias maravilhosas de resgate de vida desses pacientes todos que, assim, me lembra agora, me salta aos olhos, dois casos que foram casos bonitos. O primeiro deles foi de uma família, né? Era um casal obeso, são do interior, do Rio Grande do Sul, próximo da fronteira com a Argentina, em que o homem ele era um super obeso, ele tinha um IMC acima de 50, por volta de seus 180 quilos, ele era aficionado de futebol, colorado, fanático, assim como eu, né? E ele já estava beirando seus 40 anos, então com mais de 180 quilos, hipertenso, dislipêmico, já com perda de função renal, diabético, enfim, N complicações que ele sabia que ia solapar a vida dele muito em breve. E o problema maior é que o filho dele tinha 6, 7 anos na época, e ele não conseguia jogar bola com o filho, ele não conseguia se deslocar do interior até Porto Alegre pela dificuldade do peso dele, né? E o sonho da mulher dele, que também era obesa, né, era ver a sua filha debutar, que já tinha seus 12, 13 anos na época. Ele, sentindo, digamos, a doença apertar ele mais, acabou optando, então, pela cirurgia, né? Realizou a cirurgia, enfim, e a mulher, a esposa dele, logo em seguida, resolveu também fazer a cirurgia, né? Foi uma experiência ótima, porque a gente conseguiu resgatar essa família junto aos seus filhos. Mas olha que história interessante, né, Fábio? Sim. E ainda o motivador, né? Ele obeso e a esposa também, e um ali ajudando o outro, e os dois acabam fazendo a cirurgia. E me conta, e tu tem contato? Como é que essa família está hoje? Sim. Já encontrei eles no jogo do Inter, inclusive eu e meu filho indo e ele com o filho dele, né? Um troço muito interessante. Ele perdeu 100% do excesso de peso. Hoje ele tem por volta de seus 90 quilos, que para ele é um peso adequado. E ele, sempre que possível, atravessa o estado do Rio Grande do Sul com o filho para poder vir assistir o jogo do Inter. E a esposa realizou o sonho maior dela, que era justamente ver a sua filha debutar, poder dançar, ou ver o marido dançando com a sua filha, o próprio filho também podendo curtir todo esse momento maravilhoso da família, né? Então, assim, foi um momento muito legal, porque houve um resgate da família toda e a devolução de vida para esse casal que, na realidade, estava já com seus dias contados, né? E que hoje já se passaram mais de 10 anos dessa cirurgia e eles gozam de plena saúde. E só por curiosidade, Fábio, que idade eles tinham? Ele tinha por volta de seus 40 anos e ela por volta de seus 36, não me lembro exatamente, mas por volta de seus 36, 37. Super jovens, Super. né? Eu ganhei uma família inteira de amigos, que para mim é maravilhoso também.
Que bacana. E tu tem mais algum caso para contar pra gente? Um outro é uma história de superação de uma pessoa maravilhosa, muito amiga minha também, que ela é uma paciente com seus 36, também 37 anos, e esbelta, e infelizmente desenvolveu um câncer de mama, né? Então, a sequência parecia que o mundo dela ia desabar, porque num ano, ela desenvolveu câncer de mama, teve que ser operada, foi mutilada, na realidade, pela cirurgia, teve que fazer quimio-radioterapia, ganhou cerca de 40 quilos na época. A medicação mais o ganho de peso dela fez com que o fígado dela começasse a desenvolver fibrose, indo em direção já a uma cirrose. Ela ficou dislipêmica, hipertensa, diabética. Enfim, ela estava vendo que o fim estava se aproximando, né? Foi aí que ela resolveu partir para a cirurgia bariátrica, já que os tratamentos clínicos não estavam surtindo nenhum efeito na perda de peso dela e ela precisava perder esse peso. Ela fez a cirurgia e ficou super bem também após a cirurgia. Mas olha que interessante, né? A gente está saindo agora de Outubro Rosa, né, Fábio? E eu acho que para ti realmente essas coisas marcam, porque tu atende muitos pacientes com câncer, sim, né? E aí ajudar através da cirurgia bariátrica uma paciente com obesidade que já passou por tantos desafios, né? É realmente encantadora. E acho que tu trouxeste das inúmeras histórias que tu tens, 2 histórias que contribuíram muito para que outros pacientes que hoje estão aqui nos vendo no Conexão Sim. Médica entendam um pouquinho o sentimento do médico, do cirurgião, quando ele transforma uma vida. Né? Imagina que essa paciente do câncer de mama, ela já tem 10 anos agora, praticamente, do câncer de mama dela, eu acho que mais ou menos isso, não tenho certeza, mas mais ou menos isso. E ela tem critérios de curabilidade do câncer de mama, ela é super esbelta, ela é ativista no Instagram, nas redes sociais, enfim, mostrando o esporte que ela tanto desenvolve, que é o Pilates. Então, ela pratica Pilates, mostra técnicas novas, enfim, e ela hoje em dia tem um corpo bonito, ela é super fit, ela propaga dietas fit, enfim, ou seja, ela mudou todo o sentido da vida dela, mudou toda a linha de vida dela que estava levando ela para talvez um fim, e agora ela tem toda uma perspectiva nova de vida pela frente. É muito bacana, né? Porque o que a gente vê? A transformação do paciente. Olha só, hoje ela propaga saúde, né? Exatamente. E consegue divulgar isso através até das redes sociais dela. Exatamente. Fábio, excelente, assim, eu acho que falar sobre saúde e falar sobre como os pacientes se transformaram através de cirurgia, Sim. de tratamentos, é realmente muito bacana. Para nós, super recompensador ver a vida brotar nesses pacientes novamente, né? Espetacular. Muito legal. Fábio, e falar sobre câncer, né? Isso sempre traz um peso emocional muito grande, né? Como eu falei, assim, a gente está saindo de Outubro Rosa, entrando em Novembro Azul, Sim. né? Mas nós sabemos que os avanços de tecnologia, eles têm mudado a realidade de muitos pacientes. Então, como que é quando um paciente chega para uma consulta contigo, muitas vezes ele vem até para ouvir uma segunda opinião, mas ele está desesperançado porque teve o diagnóstico de um câncer? Esse sempre é um paciente que nos atinge emocionalmente também, até porque todos nós somos humanos, a gente tem família, familiares que a gente tanto ama e que a gente muitas vezes se sente na mesma situação que o paciente ou aquilo nos toca demais, né? Mas assim, basicamente a gente tem 3 formas dos pacientes chegarem para nós, né? É aquele paciente que teve a descoberta de um câncer rotineiro, digamos assim, em que a gente vê no dia a dia, não é nenhuma situação terminal. A outra maneira é um paciente que vem já com uma lesão avançada, já sem esperança, né? Ou assustado em função da lesão avançada. E o terceiro tipo de paciente é o paciente desesperado, em que ele já recebeu a negativa de qualquer tratamento para aquela doença que ele descobriu e ele busca alguma luz no final desse túnel, né? Basicamente seriam esses 3 pacientes que a gente vai tentar dar uma luz para esse paciente, tentar achar alguma solução, alguma coisa que dê alento a esse paciente, que dê alguma esperança de vida para esses doentes.
E tu tem alguma história para compartilhar com a gente? Isso me lembra uma história bem bacana de uma paciente que eu operei em início dos anos 2000, eu acho que talvez por 2002, 2003, em que era uma mãe, uma paciente jovem, tinha seus 24, 25 anos, tinha um filho PC, né? E ela me chega já, depois de ter sido contraindicada para cirurgia já por alguns cirurgiões, ela me chega com uma lesão enorme de fígado, atingindo diretamente 2 veias hepáticas e tocando uma 3ª veia hepática, né? Isso, para muitos, contraindica a cirurgia. Paciente jovem, com filho PC, eu olhei ela num primeiro momento e achei que realmente a lesão poderia sair, deveria sair, né? Valeria a pena a gente tentar a cirurgia nessa paciente. Conversei com ela, expliquei para a família os riscos da cirurgia, que eram grandes, enfim, e que a gente deveria tentar a cirurgia. A gente iniciou a cirurgia ao longo dela transcorreu super bem, mas chegou um determinado momento que eu percebi que a cirurgia, nós iríamos aumentar muito o risco da cirurgia, porque eu teria que tirar a 3ª veia hepática dela e reconstruir essa veia, né, através de um enxerto vascular. E aí a gente ficou no dilema durante a cirurgia, tirar ou não tirar esta lesão, né? Já que se eu arriscasse tirar, ela poderia falecer no pós-operatório, mas se eu também não tirasse, ela iria falecer nos próximos meses em função da evolução da doença e mais ainda com toda uma estrutura familiar que ela precisava manter em função de ser a mãe de também uma criança que precisava dela, que era um filho PC. Bem, a gente acabou resolvendo seguir a cirurgia adiante, arriscando, assim, o vale tudo, né, tudo ou nada. Essa paciente teve uma ótima evolução no pós-operatório e, felizmente, assim, já se passaram mais de 15 anos da cirurgia, ela está curada, né, disso aí, já com outros filhos também, e uma história muito bonita de superação de um câncer de fígado extremamente não só raro, mas também agressivo e que teve uma boa resolução. Que incrível, né, muito legal. Fábio? Olha, isso traz esperança, né, a muitas pessoas que acompanham o programa aqui do Conexão Médica e que podem estar passando aí por situações semelhantes, né? Com então, certeza. o quanto é importante, assim, ouvir uma segunda opinião de um especialista, se propor, né, que nem essa paciente, imagina, né, ir pro tudo ou nada, um filho que precisava dela, extremamente jovem, né, Fábio? Muito jovem, muito jovem. E aí tu contar uma história dessas, realmente, isso deve ter te marcado realmente. Porque muito, assim, muito. A cirurgia tu fizeste ali nos meados dos anos 2000, né? Exatamente. Não, nós já estamos agora com... Ela deve estar completando quase 20 anos agora de pós-operatório. Tá? Critérios de curabilidade, né? Mas assim como ela, vários outros pacientes. Assim, sabe, Cláudio, uma das coisas que a gente recebe com uma certa frequência são pacientes com câncer de pâncreas, né? Claro, o câncer de pâncreas sempre é uma cirurgia muito complexa, exige estrutura hospitalar, né? Exige equipe que esteja habituada a esse tipo de cirurgia de grandíssimo porte, reconstruções vasculares. E o que a gente recebe com uma certa frequência é aqueles pacientes que têm um câncer de pâncreas que tem invasão de uma veia principal chamada porta ou veia mesentérica superior. Então, isso é bem comum, esses pacientes virem com contraindicação cirúrgica ou muitas vezes já tendo feito quimioterapia e o cirurgião não tendo se habilitado a fazer, ou as equipes cirúrgicas não tendo se habilitado a fazer a cirurgia. E é uma cirurgia factível, né? Em que a gente vai ressecar essa veia desse paciente, vai reconstruir a veia desse paciente. Bem, é uma cirurgia de grande porte? É. Mas, assim, isso me lembra agora uma paciente, rapidamente para contar, que é uma paciente que é muito querida lá no nosso consultório, ela frequentemente está lá, ela ainda está em pós-operatório recente, mas que ela viajava o mundo inteiro, né? Uma paciente que tem já uma boa idade, né? Mas ela é super ativa, viaja o mundo inteiro, ativa profissionalmente também, e ela tinha um tumor invadindo a veia porta dela, né?
ela fez quimioterapia. No primeiro momento, a equipe não quis tirar a lesão dela, ela nos procurou. A gente não só tirou a lesão dela, reconstruiu a veia, ela teve ótima evolução pós-operatória e hoje ela me manda cartões postal do mundo inteiro, fazendo questão de me mostrar, olha, agora estou no Japão, agora estou na Rússia, agora estou na França, enfim. Ou seja, curtindo muito a vida dela, que é realmente o que a gente tem que fazer. Curtir a vida e tentar ser o mais feliz possível, né? Deus nos coloca alguns empecilhos ao longo da vida, mas, enfim, vamos superar cada um deles. Ah, muito bacana essa história. Olha só, dela viajar aí o mundo inteiro, né? Sim. Eu acho que isso realmente é uma transformação na vida das pessoas, né? Eu, como leiga, por exemplo, a gente ainda tem, eu acho que até um preconceito quando a gente ouve, assim, que alguém tá com câncer de pâncreas, né? A gente já pensa que a pessoa vai morrer. O câncer de pâncreas tem um estigma muito grande em cima disso aí. Mas hoje em dia, com a evolução das técnicas cirúrgicas e com os equipamentos que a gente tem, as UTIs que suportam grandes cirurgias, a gente consegue reverter situações bem avançadas do câncer de pâncreas e ofertar para esses pacientes uma longevidade melhor, né? Sim. Ai, Fábio, tô adorando esse programa hoje, porque assim, a gente gosta tanto de ouvir histórias, e principalmente histórias com final feliz, claro, né? Claro. Então, tu tá aqui contando essas histórias desses pacientes para nós, é muito bacana. Sim. Fábio, e falando de pacientes, a gente fala de um tema que, sim, é um tema mais pesado, como o câncer, né? Sim. Mas também tem aqueles pacientes com doenças que eu acredito, e aí tu que vai me ajudar aí, né? Mas pacientes que às vezes estão ali retardando o tratamento. Por exemplo, um paciente com hérnia, né? Os pacientes com hérnia, o que se sabe é que o tratamento de hérnia é cirúrgico, só que as pessoas, primeiro, têm medo da cirurgia, segundo, às vezes, com tudo que está acontecendo aí no mundo, né? As pessoas têm medo de perder emprego, de ficar muito tempo afastado. Sim. Tu tem um caso para contar para a gente e falar um pouquinho sobre hérnia? Não, isso é o nosso dia a dia, né? O tratamento de hérnias é o nosso dia a dia. E agora, então, teve um grande avanço disso com a cirurgia do robô. Então, a cirurgia de hérnia, por exemplo, era um grande empecilho. Vamos pegar exemplos bem práticos do nosso dia a dia, para jogadores de futebol, por exemplo, para grandes empresários, CEOs de empresas que têm que viajar toda hora e não podem ficar afastados das empresas, por exemplo, um mês, 2, 3 meses, né? Então, assim, a cirurgia do robô agora veio para reverter todo esse conceito de ausência do trabalho ou ter que ficar parado muito tempo para isso. Hoje a cirurgia do robô é uma cirurgia minimamente invasiva, extremamente efetiva, risco baixíssimo, não só a curto prazo, mas também a médio e longo prazo, né? Que isso era muitas vezes uma das críticas que a gente tinha à cirurgia videolaparoscópica, que ela tem um percentual de complicações a médio e longo prazo, que a cirurgia robótica agora diminuiu bastante isso, mas, por exemplo, um empresário que precisa voltar à sua empresa rapidamente, ele opera de manhã, vai embora ao final da manhã, no início da tarde, e no dia seguinte ele está trabalhando normalmente, porque a impressão que ele tem é que nem foi operado, ou tem um desconforto mínimo. Isso graças à tecnologia nova da cirurgia robótica. Então, isso permite com que a gente tenha uma rápida recuperação, um rápido retorno ao trabalho, com o máximo de efetividade e o mínimo de risco. Isso é fantástico, isso é uma grande evolução da cirurgia, né? Diferente do que a gente tinha antes, né? Com a cirurgia aberta, ou mesmo com a via laparoscópica, o paciente ficava muitas vezes semanas com aquela dor, não conseguia caminhar direito, não conseguia evoluir rapidamente ao retorno do seu trabalho, né? Então, acho que isso foi um grande ganho. E tu deve até ouvir de pacientes que tu operou a hérnia com o robô. Qual é o feedback que eles te dão exatamente em relação a isso? Assim, olha, eu podia ter feito muito antes, né? Eu tinha medo. Como Exatamente. É que é isso? É angústia, né? Porque existe o estigma de afastamento do trabalho durante muito tempo, né? Então, assim, um empresário, um CEO, ou um diretor de empresa que ele tem que ficar 2, 3 semanas longe do trabalho, isso assusta ele, né? Ele muitas vezes é inviável, né? Vamos pegar um outro exemplo também que a gente tem muito aqui no Estado do Sul, que é o trabalhador rural. Então, assim, ele tem que voltar logo às suas atividades de campo, né? Então, assim, uma cirurgia de hérnia aberta vai afastar ele pelo menos 4 ou 6 meses de suas atividades do campo, enquanto que a cirurgia robótica permite que na semana seguinte ele termine as suas atividades normais.
Então, assim, é fantástico isso. É transformador Muito, mesmo, né? Sabe que dá vontade, tu falando isso, Fábio, dá vontade, assim, de conhecer esses pacientes, de falar com esses Mas pacientes. eu sempre que daqui a pouco eu pedi a entrevista de um deles aqui conosco, né? Tenho Eu certeza que eles vão gostaria. vir com muito prazer. Olha, uma boa ideia aí, uma ideia Sim. para se pensar. Fábio, e assim, ó, toda vez que a gente vai fazer uma cirurgia, as pessoas têm muito medo, né, de qualquer cirurgia. Sim. Então, assim, vou falar por mim. Cirurgia de vesícula parece uma cirurgia super simples, até Sim. porque quem já não teve alguém na família que fez uma cirurgia de vesícula? E a recuperação é tranquilo, a cirurgia é muito tranquila, né? Mas uma vez até um médico comentou comigo, Cláudia, mas intercorrências podem acontecer em qualquer E é cirurgia, né? E aí eu fico pensando, como que um procedimento simples e rotineiro, como uma cirurgia da vesícula, né? Como que eles acontecem assim? Então, eu queria te fazer uma pergunta. Se tu pode contar pra gente uma situação em que tu foi chamado para intervir em um caso que tomou um rumo inesperado ali durante uma cirurgia de vesícula, por exemplo. Sim. Teve um caso bem emblemático em relação a isso. Eu, certa vez, estava visitando um colega fora do estado aqui, muito amigo nosso, em que eu tinha ido lá para fazer uma cirurgia de fígado, né? Eu já estava na fase final da cirurgia do fígado, quando entra na sala uma enfermeira dizendo que um cirurgião extremamente conhecido da cidade estava operando uma moça de 18, 19 anos na sala do lado. Muito bonita a moça, diga-se de passagem. E ela havia tido um acidente durante a cirurgia, em que ela teve uma lesão direta do canal biliar dela, né? Isso é uma catástrofe cirúrgica, né? Uma correção difícil de fazer, porque normalmente isso acontece sobre um canal extremamente fino. Nós estamos falando de um canal de 3, 4 milímetros, né? Bem, imediatamente eu abandonei a cirurgia, já que estava no final a minha cirurgia, eu já tinha feito todo o tempo principal, a equipe que estava comigo ficou terminando essa cirurgia, e eu fui resgatar essa paciente na sala do lado, né? E quando eu chego na sala do lado, a primeira coisa que a gente vê é o cirurgião, na realidade, totalmente transtornado. Então, a gente, no primeiro momento, tem que conseguir controlar a emoção do cirurgião que teve aquele choque de acabar lesando uma via biliar, um canal biliar, e que emocionalmente isso destrói ele, desde o seu ego, a sua competência profissional, enfim, e não é uma coisa que ele queria fazer, ao contrário, acidentes podem acontecer com qualquer um de nós, em várias circunstâncias durante uma cirurgia. E existem várias circunstâncias que propiciam uma lesão de via biliar, do canal biliar, né? Bem, essa paciente teve que ser convertida, imagina que ela foi para uma cirurgia laparoscópica com incisões mínimas e acabou saindo de uma cirurgia com um corte enorme do abdômen, uma cirurgia que iria durar 10, 15 minutos, que é o normal de uma cirurgia de vesícula, acabou durando de cerca de 4, 5 horas até que a gente conseguiu reconstruir toda a via biliar dela, porque sempre é uma cirurgia extremamente complexa a reconstrução dessa via biliar. Felizmente, essa paciente não teve nenhuma complicação, acabou se recuperando super bem. Graças a Deus, o cirurgião conseguiu superar esse capítulo da vida dele, né? E acabou essa paciente se tornando também uma grande amiga da nossa equipe aqui em Porto Alegre, já que ela vinha fazer também o acompanhamento conosco aqui em Porto Alegre, né? Então, é uma história bem bacana de resgate de uma cirurgia dessa. E isso deve ter sido um alívio, né? Olha a sorte que tinha um especialista lá. Sim. E foi um alívio para o cirurgião, Com para a certeza. paciente, né? Para essa equipe médica ali. Então, olha que interessante isso. Sim. E realmente, assim, as pessoas têm esse medo e não é à toa, né? Às vezes tu vai para uma cirurgia simples e vai ter uma intercorrência. Mas Exatamente. o quanto as pessoas estão preparadas para isso, eu acho que é fundamental aí, né? Uma Sim. história sensacional, adorei Sim. ouvir, Fábio. Fábio, essa história e todas as histórias que tu compartilhaste hoje aqui com a gente mostram o quê, né? Preparo, experiência, que podem não, né? Que fazem a diferença em momentos aí críticos. Então eu quero te agradecer muito por compartilhar essas histórias com a gente. Cláudia, para mim é uma felicidade enorme compartilhar as histórias com vocês, até porque isso me faz lembrar dessas histórias que foram
momentos bonitos para nós como equipe cirúrgica, muito que nos dão um retorno de vida e nos movem no nosso dia a dia, nos incentivam a gente seguir adiante no nosso trabalho, a tentar desenvolver, a tentar trazer coisas novas. Eu acho que a grande mensagem que fica dessas histórias é que empecilhos, circunstâncias muitas vezes difíceis nas nossas vidas vão acontecer, podem acontecer, e que a gente não deve desistir nunca, né? Deve procurar sempre um recurso novo, e de repente ouvir uma segunda opinião, tentar buscar um novo caminho para a doença que eventualmente surgiu, né? A esperança sempre existe. Ter fé, seguir adiante, né? Confiar nas equipes é muito importante, confiar nas equipes, no cirurgião que vai estar te tratando, isso ajuda, colabora muito na recuperação dos pacientes também e no desenvolvimento do tratamento no pós-operatório também. Então, assim, fé e sempre seguir em frente. Pessoal, eu convido vocês a acompanharem esse episódio que é maravilhoso sobre pacientes, sobre transformação de vidas, com tantas histórias que foram compartilhadas aqui pelo Fábio conosco. Fábio, super obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo.